Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um podcast, análise da notícia do dia, comigo, como Silva Lima, do blog do Silva Lima e do programa Ponto a Ponto, que fazemos de segunda a sexta-feira na Rádio Executiva FM, aqui na cidade de Salgueiro. Pois bem, hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, e este é o podcast de número 42. Pois bem, gente, queria começar esse podcast de hoje com uma palavra, lamentável. Lamentável foram os atos antidemocratas, terroristas, que aconteceu no dia de ontem, domingo, dia 8 de janeiro, na capital federal, em Brasília. Olha, eu estou perplexo, tá? Eu não esperava que atitudes como a que nós vimos ontem voltasse a acontecer no nosso país. Eu digo voltasse porque esta não é a primeira vez que a população ou que um grupo, da nossa sociedade afronta, ataca a nossa democracia. Ao contrário, do que ontem falou nas suas primeiras palavras, ainda numa prefeitura, falou o presidente Lula, que nunca na história do nosso país houveram ataques à democracia de partidos de esquerdas, afrontando a nossa democracia, atentando contra ela, invadindo os poderes. Olha, não estou aqui para querer fazer comparações, eu só estou aqui dizendo que isto não foi a primeira vez que aconteceu, E Lula ontem deveria ter ficado calado, porque ele mentiu, tá? Soltou uma fake news. Gente, recentemente, sei que a nossa memória é curta, mas não pode ser tão curta a esse ponto, Esta não é a primeira vez. Olha, em 2013 teve, agora recentemente em 2017, tá? Um grupo denominado MST, invadiu, também o Senado, o Congresso e o Palácio, e esses mesmos órgãos de comunicação, como TV Globo e outros, é claro que tem muitos outros que estão anunciando hoje, não existiam talvez em 2017, mas a própria Globo, deu manchete a isso, tá? Isso já aconteceu, e tanto em 2017 como agora em 2023 é lamentável. E estas pessoas que atentaram, esses manifestantes, esses terroristas, e aí você pode chamar pelo nome que você quiser, porque realmente são manifestantes, são terroristas, eles precisam ser identificados, precisam ser julgados e precisam ser punidos de forma exemplar, para que atos como esses jamais venham a ocorrer na nossa democracia. Eu não quero aqui botar culpa, em A, B ou C, porque até mesmo eu não tenho capacidade para isso, mas ordens dadas são ordens cumpridas, e talvez algumas pessoas sequer deram essas ordens. Eu vi ontem alguns vídeos e vi alguma fala onde o secretário de Segurança Pública do DF informa ao governador do Distrito Federal, Ibanez, que
Essas pessoas estão chegando, cerca de 150 ônibus, mas de forma pacífica, que estavam sendo acompanhados, né, pela polícia militar e que as manifestações seriam de forma, como eu disse agora, pacífica. Talvez a inteligência tenha faltado, mas o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, não entendeu dessa forma e mandou afastar por um tempo inicial de 90 dias o governador do Distrito Federal. Acho que as responsabilidades precisam serem apuradas, mas o Alexandre de Moraes já está, mais uma vez, ultrapassando, né, no meu entender aqui, os seus limites. Esse Alexandre de Moraes também mandou que todos os governadores, prefeitos, retirassem os manifestantes das portas dos quartéis por todo o território nacional. Gente, manifestações pacíficas, ela está amparada na nossa legislação. Então, as pessoas que estão aqui em Recife, que estão em outros locais, em outras cidades, outros estados, tá? Podem estar pela mesma causa, mas não são iguais aos que estavam lá em Brasília. E os que estavam lá em Brasília precisam ser punidos. Esses daqui que estão ordeiramente nas frentes dos quartéis não tem nada a ver com isso. Quando eu digo nada a ver com isso, não podemos compará-los, né? Apesar de estarem pela mesma causa. E aí o Alexandre de Moraes tomou essa atitude que, no meu ver, ela é radical, tá? Ela não deveria ser tomada desse jeito. Mas acho que alguma coisa precisa ser feita. Porque do jeito que aconteceu ontem, pode vir a acontecer novamente. Outras manifestações como essas, ou como esta de ontem, né, pode acontecer. Tá? Não estamos sujeitos a não termos mais desse tipo. Basta o povo querer. Olha, algumas repercussões, algumas coisas que aconteceram depois desses atos. Deputados nos Estados Unidos que são contra, na sua oposição a Joe Biden, né, já estão pedindo para que Bolsonaro seja expulso do país. Aqui, o presidente Lula está culpando Bolsonaro, né, por esses atos. Bolsonaro pode até ser culpado por algo que, por apoiar, digamos assim, algumas atitudes. Mas o camarada está a 10 mil quilômetros daqui, sei lá. Tá? Não podemos... Tem gente já pedindo aí a inexigibilidade de Bolsonaro, né, nas eleições futuras. Tá? Isso também eu acho que é um pouco demais. Bom, gente, é lamentável, a gente tem que repudiar. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, já está a caminho de Brasília hoje, né, para se reunir com o presidente Lula, onde todos os governadores vão se reunir com o presidente. Aquela reunião com os governadores parece que foram antecipadas, e aí isto vai acontecer no dia de hoje. A governadora já mandou 50 militares que apoiam mais 15 praticamente que estão na Força Nacional. Nós temos 15 pernambucanos lá e agora vai mais 50 para ajudar nessa operação. Todo apoio eu tenho certeza que será bem-vindo, né, para que nós retomemos a nossa democracia, para que o Estado de Direito seja preservado. Eu lamento imensamente pelas perdas materiais essas que nós brasileiros vamos pagar. Aqueles vândalos, aqueles manifestantes que depredaram, certo? Destruíram o patrimônio público, né?
material que não tem nada a ver. Então, quer fazer suas manifestações? Que façam, mas não daquela forma. Você sabe quantos milhões de reais serão precisos para poder deixar os três poderes em condições habitáveis, né? Em condições de se trabalhar? Isso é uma vergonha para o Brasil a nível mundial. Então, eu espero, sinceramente, que os responsáveis, como o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, escreveu no seu despacho, que as pessoas que financiaram, os donos dos ônibus, quem pagou aqueles ônibus para aquelas pessoas irem lá, que sejam punidos. Agora, eu lembro, gente, uma pessoa que está em um ato criminoso, ele não pode ser tratado como uma pessoa que cometeu o crime. Tem que ter uma dosagem aí, tá? Nós não podemos colocar todos aqueles que estavam lá dentro do mesmo saco. Tem que ser colocado de um saco diferente, digamos assim, para podermos dosar aí a pena. E aqueles que depredaram, aqueles que realmente possam ser identificados, aí, meu amigo, pau neles, e nelas também. Cerca de 400 pessoas já foram detidas em flagrante, né? E muitos mais poderão ainda serem detidos. Mas tem que ser investigado para saber se realmente tem provas que foram aquelas pessoas que depredaram. Porque só pelo fato deles estarem ali ou caminharem, não significa que o camarada puxou o gatilho, né? Tá? Não podem ser tratados também como um criminoso só porque a pessoa foi lá. É claro, né? Existem as atenuantes e as agravantes. Pois bem, gente, mais uma vez, lamento que isso tenha acontecido no nosso país. Como eu disse, não foi a primeira vez, mas espero que seja a última. Forte abraço, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês.